Olá! Continuando a série Evolução dos Modelos Atômicos, onde, no primeiro vídeo, falamos do surgimento da palavra átomo proposta por Leucipo e Demócrito, ou seja, o conceito filosófico de átomo. Agora, nós falaremos do primeiro modelo atômico propriamente dito, proposto em 1808 por John Dalton. Mas isso apenas depois da vinheta. Então, puxa a vinheta, vamos lá. Leucipo e Demócrito haviam proposto que tudo na natureza era formado de minúsculos pontos que eles chamaram de átomos. No entanto, o caos de ideias da época fez com que as teorias de Leucipo e Demócrito caíssem no esquecimento. Se você é um bom observador, deve ter notado que até o presente momento não temos modelos atômicos. Nenhum desses filósofos propôs um modelo atômico, uma vez que o modelo atômico ele precisa ser posto à prova. Ou seja, precisa ser experimentado. Dessa forma, o posto de primeiro modelo atômico pertence ao inglês John Dalton. Por causa disso, eu lhes convido a fazer uma nova viagem. Então vem comigo, vamos viajar. Estamos agora na Inglaterra, uma parte do mundo de grande importância histórica e arquitetônica. A Inglaterra também pode ser considerado o lar de inúmeros cientistas que de alguma forma moldaram a nossa ciência moderna. Um deles é John Dalton, que inaugurou o estudo contemporâneo do átomo. Mas antes de falar das contribuições trazidas por Dalton, precisamos entender o momento científico em que o mundo estava inserido. Após Leucipo e Demócrito proporem a ideia de átomo cerca de 2.200 anos antes de Dalton, elas logo caíram no esquecimento. Durante esse período de tempo, o mundo viveu diversas formas de pensamento, indo desde a liberdade dos gregos à total falta de liberdade da era medieval, passando ainda pelo despertar do Renascimento e culminando no Iluminismo. O Iluminismo ficou conhecido como século das luzes, pois era uma série de ideias centradas na razão, como fonte de legitimidade e de autoridade. Incluía ainda conceitos como igualdade, fraternidade, liberdade e separação igreja e Estado. O mundo vivia uma revolução cultural. Por séculos, a ciência foi amordaçada e forçada a se encolher devido à repressão da igreja. Qualquer um que ousasse questionar seus dogmas, como explicações baseadas no mundo natural, em vez de um divino, era sentenciado à morte na fogueira. Neste novo mundo vivia na França um cientista chamado Antoine Laurent de Lavoisier, considerado o pai da química moderna, porque foi ele quem descobriu que a água é uma substância composta, formada por dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Essa descoberta foi muito importante para a época, pois, segundo a teoria de Tales de Mileto, que ainda era aceita, a água era um dos 4 elementos terrestres primordiais, a partir da qual os outros eram formados. Lavoisier ainda é famoso pelo seu experimento de 100 dias num recipiente fechado, o qual originou a ideia da conservação das massas. Segundo Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Particularmente, eu prefiro a minha versão da teoria da conservação das massas. Então, segundo eu mesmo, na natureza, nada sobe, nada desce. Tudo endurece e depois amolece. Mas voltando à seriedade do assunto, para construir as bases de seu modelo, Dalton precisaria ainda da contribuição de um outro importante cientista, além de Lavoisier. E esse era Joseph Louis Proust. Assim como Lavoisier, Proust viveu na França revolucionária. Em 1801, enunciou a lei das proporções constantes, uma das bases do atomismo químico. Segundo Proust, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. A lei é formulada em 1808 por John Dalton, mas é os trabalhos de Proust que fornecem as provas empíricas que determinaram sua aceitação, ajudando assim a fortalecer na química a ideia do átomo.
Nosso modo de pensar pode ter surgido com os gregos antigos, mas a nossa ciência, a forma como ela é hoje, foi moldada no período iluminista, quando o ser humano passou a questionar tudo. Assim, questionando o seu mundo, Lavoisier e Proust lançaram as bases para Dalton propor o seu modelo. A lei da conservação das massas nos mostra que a massa inicial de qualquer reação é sempre igual à massa final. De forma brilhante, Lavoisier nos mostrou que a matéria ela é indestrutível. Observe a reação ao lado. Notem que a soma das massas do gás oxigênio com o carbono é exatamente igual à massa do gás carbônico. Ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Essa reação ela está de acordo com a lei da conservação das massas, proposta por Lavoisier. Já a lei das proporções constantes, proposta por Proust, vai nos dizer que toda reação ela ocorre segundo uma proporção constante. Dessa forma, nessa reação, 32 gramas do gás oxigênio reagem com 12 gramas de carbono para formar 44 gramas de gás carbônico. Se eu dobrar a massa do oxigênio para 64 gramas, logo eu terei que usar 24 gramas de carbono e serão formados 88 gramas do gás carbônico. No entanto, se eu dobrar a massa do oxigênio para 64 gramas, mas não aumentar a massa de carbono, manter os mesmos 12 gramas, quanto será formado de gás carbônico? 76 gramas? Não. Serão formados apenas 44 gramas de gás carbônico e 32 gramas de oxigênio serão excesso. Mas exatamente por que isso ocorre? Pense na matéria como formada por minúsculas bolinhas indestrutíveis, como demonstrado por Lavoisier. Essas minúsculas bolinhas representam uma unidade de matéria. Cada bolinha diferente representa um tipo diferente de matéria, ou seja, elementos químicos diferentes, bolinhas diferentes. Neste caso, as bolinhas vermelhas representam o oxigênio e as bolinhas brancas representam o carbono. Agora vamos imaginar que cada bolinha representa uma quantidade desse elemento. Vamos chamar essa quantidade de mol. Então, 1 mol é exatamente igual a uma bolinha. No caso do oxigênio, essa quantidade de matéria equivale a 16 gramas. Mas como temos 2 bolinhas na molécula do gás oxigênio, logo nós temos 32 gramas. Já a bolinha branca, que representa o carbono, ela equivale a 12 gramas. Observe o gás carbônico. Ele é formado de 2 bolinhas de oxigênio e uma bolinha de carbono. Por isso sua massa é 44 gramas, ou seja, 32 gramas de oxigênio mais 12 gramas de carbono, totalizando 44 gramas. É por esse motivo que são formados apenas 44 gramas de CO2, pois a molécula de gás carbônico precisa de uma bolinha de carbono para cada 2 bolinhas de oxigênio para ser formado. Se aumentarmos a quantidade de bolinhas vermelhas, que são oxigênio, para 4, mas deixarmos apenas uma bolinha branca de carbono para reagir, essas 2 bolinhas extras não terão com quem reagir, assim serão excesso, uma vez que uma bolinha de carbono só reage com 2 bolinhas de oxigênio. Percebe agora? Essa é a beleza do modelo atômico de Dalton. John Dalton, químico por formação, nasceu em Cumbria, condado da Inglaterra, em 1766. Desde cedo, sua vida foi destinada à pesquisa ou ao magistério, tanto que lecionou ou participou ativamente do desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. No entanto, enquanto cientista, seu principal legado foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica, em 1808. Para Dalton,
os átomos não sofriam transformações enquanto formavam compostos químicos. Os átomos não poderiam ser nem criados, nem destruídos. Para Dalton, os átomos eram como bolas de bilhar, ou seja, esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Inclusive, bola de bilhar foi a forma como o modelo atômico de Dalton ficou conhecido. Foi o sistemático estudo da atmosfera que levou Dalton à teoria atômica da matéria. O cientista colhera centenas de amostras de ar de vários lugares da Inglaterra, de montanhas, de vales, da cidade e do campo. Depois das análises, concluiu que o ar tinha a mesma composição, o que levantou uma dúvida. Por que os gases mais pesados, como o gás carbônico, não ficam embaixo? Dalton tentou verificar o assunto no laboratório, colocando um frasco com um gás pesado sobre a mesa e inverteu sobre ele um frasco de gás leve, de modo que a boca dos dois frascos se tocassem. Logo, os gases estavam completamente misturados. Dalton explicou esse fato afirmando o que passou a ser conhecido como a teoria das pressões parciais. A partícula de um gás não repele as de outro gás, mas apenas as de sua própria espécie. Isso levou à suposição de que um gás consiste de pequeníssimas partículas separadas uma das outras por grandes distâncias. Essas partículas eram para ele as proporções indestrutíveis da matéria que formava todas as substâncias. A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que comprovações. Vejamos alguns deles. Os átomos são maciços e apresentam forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Os átomos são indivisíveis. Os átomos são indestrutíveis. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. O modelo atômico proposto por Dalton perdurou por quase um século, antes que novas descobertas mostrassem que ele não traduzia a realidade. Dessa forma, um modelo mais atual que descrevia a natureza elétrica da matéria o substituiu. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, onde falaremos do modelo atômico proposto por J.J. Thomson. Caso você tenha gostado, não esqueça de deixar seu joinha. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Te espero no próximo vídeo. Vamos lá!